Olá, meu nome é Aline, eu sou pesquisadora da linha de luz KTRT e eu vou falar para vocês como nós podemos usar raio-x coerente para desvendar a dinâmica e a estrutura em três dimensões, tanto em materiais inorgânicos como em materiais biológicos. Vocês viram nas aulas anteriores que o Sirius é um síncrono de quarta geração e uma das características, né, que o diferencia das gerações anteriores é o fato de possuir, então, um feixe coerente. Então, o que eu vou mostrar nessa aula é como nós vamos usar essa radiação coerente para desvendar a estrutura e a dinâmica da matéria. Então, a estrutura em três dimensões, como por exemplo aqui essa célula, e a dinâmica, né, o movimento, por exemplo, de partículas dentro de um colóide, né, como elas se movimentam no tempo. O primeiro exemplo de imagem de raio-x que vem à nossa cabeça é a radiografia, né? Então, fazendo uma radiografia, a gente tem uma informação dos ossos do interior do corpo numa escala muito grande, né? Uma grande parte do corpo. Nessa aula, nós vamos ver como nós podemos também fazer imagens utilizando raio-x, porém numa escala muito menor, né? Então, numa escala de microns a nanômetros, que nos permite estudar estruturas, por exemplo, desde o tamanho de uma célula inteira até alguns poucos nanômetros, como uma molécula grande, por exemplo. E, além de ter essa informação da estrutura em 2D, em duas dimensões, como em uma radiografia, a gente pode ter também a estrutura em três dimensões. E também nós podemos estudar a dinâmica, né? Como as partículas estão movimentando dentro do material, né? Qual que é o mecanismo que elas estão seguindo durante esse movimento, por exemplo. Então, qual que é o interesse de estudar então a estrutura micrométrica e nanométrica? Então, pegando aqui o exemplo da bateria. Né? A bateria é um objeto milimétrico, porém, se nós olharmos no seu interior, ele é formado por diferentes estruturas de diferentes tamanhos e cada uma delas vai desempenhar uma função para que seja possível, então, que a bateria realize a sua função, que é de carga e descarga. Então, esse gráfico aqui é bem interessante, que ele mostra tanto os processos que ocorrem, né, mostrando aqui numa escala de tamanho e de tempo. Então, né, na escala milimétrica e de segundos e horas, né, o processo de carga e descarga da bateria como um todo. Porém, se nós olharmos, né, na estrutura interior da bateria, ela é formada por uma estrutura bem porosa, de poucos microns, que vai ser onde vão ocorrer processos de difusão, de coisas maiores. Olhando numa escala ainda menor, nós vamos observar que, na verdade, essa estrutura porosa, se você fizer um zoom, elas são formadas por nanopartículas, que são as nanopartículas que vão formar os eletrodos da bateria. E, numa escala muito menor ainda, né, escala de angstroms, que são a escala dos átomos, nós vamos ver que então a gente tem a escala então, atômica, subatômica, que a gente observa os processos de difusão de íons e elétrons, que aí sim são o que realmente fazem o processo de carga e descarga da bateria. Né? Então, além de ter várias escalas de tamanho, a gente também pode observar várias escalas de tempo, cada um desses processos ocorre num tempo diferente. Então, para entender como o material funciona como um todo, a gente deve ser capaz de enxergar dentro desse material e poder enxergar as diferentes estruturas que compõem, identificar essa estrutura e também no caso de uma bateria que envolve esse movimento dinâmico de difusão dos íons, é importante também a gente poder entender a dinâmica, né, de como ele ocorre. Então, essa é a motivação principal de conseguir entender a matéria em todas as suas escalas de tamanho, e aí sim a gente conseguir entender o mecanismo como um todo. A ferramenta que nós vamos usar então para estudar a matéria nas suas diferentes escalas de tamanho e de tempo são os raios-x coerentes. Né? Então, no Sirius, né, ele produz a sua radiação síncrona,
dentro de toda a radiação síncrotron, nós vamos selecionar apenas a parte de raio-x, para essas técnicas que eu vou mostrar nessa apresentação, e nós vamos selecionar apenas a parte coerente desse raio-x, então, para ter um raio-x completamente coerente. Então, relembrando o conceito de onda coerente, né? Onda coerente, ela tem mesmo comprimento de onda e frequência e oscilam em fase. E com isso, o que acontece? Como elas têm uma diferença de fase constante, elas são capazes de interferir. E vocês vão ver nessa apresentação que tudo é sobre, então, esse padrão de interferência que elas vão formar. Isso nos dá muitas e muitas informações do material que nós estamos estudando. Bom, então, um exemplo de uma fonte de radiação coerente é um laser, enquanto que uma lâmpada, uma lanterna, né, a radiação ela é incoerente, tem diversos comprimentos de onda, não estão em fase. No caso do laser é um exemplo. Então, nós podemos enxergar aqui, né, os cílios para essas técnicas que eu vou mostrar, né, como se fosse um grande laser de raio-x, por causa de ter, então, essa radiação coerente. Então, tudo em raio-x coerente é sobre interferência, né? Então, a iluminação coerente ela vai levar aos efeitos de interferência, proporcionando elevada sensibilidade à estrutura e à dinâmica. Então, o que acontece? Quando a radiação ela é espalhada, se elas se interferem de maneira construtiva, né, se as duas ondas chegam em fase na superfície do detector, elas vão formar, então, um ponto brilhante. Se elas são espalhadas e elas chegam no detector em fases diferentes, né, vai ocorrer uma interferência destrutiva e nós vamos observar um ponto escuro na tela do detector. Então, o que vai acontecer? Na sua amostra, por exemplo, uma amostra biológica, uma célula. Cada estrutura da célula, por exemplo, as mitocôndrias, do mesmo tamanho, elas vão espalhar a radiação coerente na mesma direção. Essa radiação coerente vai se interferir de maneira construtiva, formando, então, um efeito, né, de intensidade, uma parte brilhante ali no detector, que vai ser correspondente a essa estrutura. Já o núcleo, que é uma estrutura muito maior, vai espalhar a radiação em uma outra direção, que ela também vai interferir de maneira construtiva, né, fazendo ali um ponto luminoso no detector, que vai ser correspondente àquela região, e assim por diante. Então, o que nós vamos observar? Então, esse aqui é um exemplo, né, de uma amostra medida na KTRT, que a cada ponto brilhante que nós observamos, né, o que isso quer dizer? Quer dizer que o raio-x coerente foi espalhado por uma estrutura da sua amostra, formando, então, essa interferência construtiva no detector, então, esse ponto de luz. Enquanto que nas regiões vazias aqui, azul, ou a radiação, né, não foi espalhada nessa direção do detector, ou então ela sofreu uma interferência destrutiva. Então, o que eu queria que vocês guardassem daqui é isso, então. A radiação coerente interferindo em fase forma, então, essa intensidade no detector. E é isso que vai nos dar toda a informação do material. Então, o que acontece? Esse padrão de intensidade que é formado por essa radiação coerente, ele tem um nome específico que é speckle. Então, o que é um speckle, né? Speckle é um padrão granulado que ele é observado quando a radiação coerente passa por um sistema desordenado. Aqui desordenado é no sentido de heterogêneo, nem porque se for um sistema completamente homogêneo, por exemplo, água, né? Então não vai ocorrer, ela não vai desviar a radiação, não vai espalhar a radiação para outra direção para ter um efeito. Então, quando um objeto ele é eliminado por radiação coerente, um objeto heterogêneo, ele vai formar, então, esse padrão que nós chamamos de speckles. E o que acontece? Que é importante a gente guardar é que
Esse padrão de Speckle, ele carrega o arranjo espacial exato dos objetos da amostra. Então, o que quer dizer? Por exemplo, a amostra é constituída aqui de 3 bolinhas, iluminada por uma radiação coerente. Cada bolinha ela vai espalhar a radiação em uma região, e aí vai formar um ponto luminoso que é um speckle. Então, cada speckle desses aqui, eles correspondem a uma dessas bolinhas que espalharam ele. Então, no final, a gente sempre vai chegar nisso, né? A radiação ela é espalhada, ela produz, então, esse padrão que nós chamamos de speckle, que ele está ligado à posição de cada objeto na amostra. Bom, e esse, então, é o fundamento de várias técnicas que é as que nós vamos ver hoje nessa aula. Então, as técnicas de imagem por difração de raio-x coerente, né, elas chamam CGI, do inglês, né, difração de raio-x coerente. Aí o que muda entre elas é como você vai fazer a medida da sua amostra, né, e como você analisa os dados depois, mas o princípio ele é sempre o mesmo, sempre baseado nessa capacidade de formar os especos. Então, uma das técnicas que eu vou mostrar é o Plane Wave CGI, né, que é a difração de raio-x coerente, né, onda plana, em que nós isolamos um único objeto. Então, nós colocamos a nossa amostra aqui, ela está isolada, nós iluminamos essa amostra com a radiação raio-x coerente, né, uma área maior do que a própria amostra, e nós fazemos uma imagem detector. Aí nós vamos rotacionando a amostra em diferentes ângulos, e a cada ângulo nós fazemos uma imagem detector, né, completando assim o movimento de rotação completo. Então, a cada rotação nós fazemos uma imagem em 2 dimensões, depois nós juntamos todas essas imagens em 3 dimensões. A partir de um tratamento matemático, né, nós vamos conseguir recuperar a fase dessa amostra, e lembrando então, né, ela vai estar relacionada com a posição de cada objeto que espalhou a radiação. E assim nós conseguimos reconstruir o nosso objeto em 3 dimensões. Então, esse é um exemplo, né, quando nós colocamos um objeto isolado, fazemos essa rotação, obtemos essa imagem em 3 dimensões. Quando a amostra é cristalina, né, nós podemos também ter esse tipo de informação, aí a técnica tem um nome um pouquinho diferente, chama Bragg CGI, que eu vou falar mais num exemplo que eu vou mostrar para vocês. E quando nós queremos estudar uma amostra muito grande, muito maior do que o feixe de raio-x, nós podemos então, ao invés de iluminar a amostra de uma única vez, quando isso não é possível, nós podemos fazer um scan dessa amostra, e aí essa técnica então ela chama pictografia, mas todas então têm o mesmo princípio e que acho que vai ficar mais claro. O primeiro exemplo que eu vou mostrar para vocês é um exemplo de biologia, né, utilizando então difração de raio-x coerente para estudar uma célula de levedura. Então, né, aqui é a célula de interesse, aqui é uma caracterização de microscopia eletrônica de varredura, né, que nos dá uma ótima caracterização em 2 dimensões do material, mas nesse estudo os pesquisadores estavam interessados na estrutura em 3 dimensões. Então, eles foram para o síncrotron, colocaram essa célula então na linha de luz, fizeram várias imagens em diferentes ângulos. Assim, eles obtiveram o padrão de difração de raio-x em 3 dimensões e, a partir dos tratamentos matemáticos, reconstruíram o objeto. E o que é muito legal dessa técnica, então, primeiro nós temos a informação micrométrica, né, da célula como um todo, em 3 dimensões, o tamanho, a estrutura. E também nós temos informações nanométricas, então isso nos permite identificar as estruturas internas, né? Então aqui eles obtiveram a resolução de 50 a 60 nanômetros. Então foi possível identificar o núcleo, as mitocôndrias, o retículo endoplasmático, né, em toda essa estrutura interna. Então, né, a gente tem uma informação como um todo, em 3 dimensões e também em diferentes escalas, tanto micrométrica quanto nanométrica. Um outro exemplo, utilizando imagem por difração de raio-x coerente, né? Agora eu vou dar um exemplo mais da química,
que é estudo de catalisadores durante uma reação. Então, a reação de interesse. Esse foi o trabalho do meu pós-doutorado. Nós estudamos a reação de oxidação do CO. Lembrando, o CO é aquele componente muito tóxico que sai do cano de descarga dos carros. E o estudo, essa reação é para transformar ele em CO2, que não é tóxico. Então, para isso, nós produzimos um catalisador, que era um nanocubo de ouro. E aí, quando é um material cristalino, como eu disse anteriormente, utilizando o raio-x coerente, nós temos uma informação a mais, além da forma, do tamanho, da estrutura interna. Quando nós temos um cristal, então, esse cristal ele vai espalhar a radiação e ele serve como uma grade que vai espalhar essa radiação. Se a estrutura desse cristal, que um cristal é um arranjo periódico no espaço, tem algum defeito e essa camada de átomos, em vez de estar na posição ideal, ela está deslocada, ela vai deslocar a fase também da radiação espalhada. E como a gente consegue, por algoritmos matemáticos, reconstruir essa fase, nós conseguimos ter esse tipo de informação também, de defeitos da rede cristalina. Então, vamos ver no exemplo, fica tudo mais claro. Então, aqui é uma microscopia eletrônica das nanopartículas, elas são esses cubinhos bem bonitinhos de ouro. Por microscopia eletrônica, a gente tem a caracterização em 2D. Utilizando, então, difração de raio-x coerente em Bragg CDI, nós temos então, essa informação do deslocamento, de como esses átomos estão deslocados da posição ideal. Isso nos dá uma informação também da tensão da rede cristalina, se ela está mais expandida ou contraída. O que acontece? Se a rede cristalina está mais expandida, a nuvem eletrônica está mais disponível para que ocorra a ligação ali, para que o gás venha, absorva naquela superfície, reaja com o oxigênio e forme CO2. Então, essa região provavelmente é onde são sítios ativos, onde vai ocorrer a reação química. Então, outra vantagem do síncrotron é que a gente tem uma estrutura muito robusta que permite estudar os materiais também em situações reais. Então, nesse caso, nós fizemos imagem por difração coerente ao mesmo tempo que era introduzido gás no reator e aquecendo também até 400 graus. Então, aí sim você consegue ter uma informação do seu material numa condição real de funcionamento. Então, aqui são as partículas que nós fizemos as imagens durante o aquecimento. A gente pode ver, a 300 graus ainda não ocorre a reação, a 400 a reação começa a ocorrer. A gente observa essas regiões vermelhas, então são essas regiões que que a rede cristalina está expandida. Então aí a gente consegue identificar que os sítios ativos são presentes principalmente nessas faces do cristal. Então com isso, bom, não vou entrar no detalhe, teve várias informações desse estudo, fica aqui a referência, mas é um exemplo que mostra como a gente pode, usando essa técnica, ter informação da deformação do cristal durante a reação e como isso vai nos permitir identificar a localização dos sítios ativos. Porque a reação não ocorre na superfície toda de um catalisador, ela vai ocorrer em locais específicos que são os sítios ativos e aqui, então, a gente conseguiu identificá-los. Bom, então esses foram os exemplos de imagem. Agora eu vou passar a outra parte, que são estudar as dinâmicas, utilizando então raio-x coerente. Antes de entrar no raio-x, eu vou começar com esse exemplo de luz, porque acho bem legal esse GIF, que mostra essa técnica de espalhamento de luz dinâmico, que é muito parecida, porém aqui utiliza-se um laser de luz visível, e que nós iluminamos uma amostra que está em movimento e que nós observamos que a intensidade da radiação espalhada ela vai variando no tempo. Por quê? Ora, as partículas passam na frente do raio-x, geram intensidade, geram os espectros, ora elas não passam, é uma região vazia e não tem intensidade, e assim essa variação da intensidade vai mostrar como elas se moveram.
DLS é uma técnica que existe, ela é muito aplicável para vários tipos de sistema, porém ela tem uma limitação da amostra transparente. Quando utilizamos raio-x, o raio-x ele tem um poder de penetração muito maior na amostra, então não tem essa limitação. Nós podemos estudar amostra transparente, colorida, opaca, líquido, sólido, entre outros. E essa técnica, então, para estudar dinâmica com raio-x coerente, ela chama espectroscopia de correlação de fótons de raio-x, XPCS. Nessa técnica é como, então, se nós gravássemos um filme com raio-x coerente. Então, como funciona? Nós colocamos a amostra na linha de luz, iluminamos ela com raio-x coerente. Obtemos uma imagem no detector. Porém, o que nós vamos fazer é obter muitas imagens no detector, milhares de imagens, muito rápida, de maneira muito rápida. Então, como se fosse aqueles filmes antigos, né? Você faz muitas imagens muito rápido, depois quando você passa elas é como se fosse um filme. E como cada imagem ela é um padrão de especo que corresponde à estrutura das partículas no momento, né? Como se fosse ali uma foto, como as partículas estão naquele momento, como a gente vê esse filme no tempo, ele vai nos mostrar como essas partículas se movimentaram. Então, a gente tem a informação da dinâmica ali local, que ela está ligada, então, com a cinética global do sistema, que vai nos dar informações de processos estruturais, eletrônicos e químicos que passam em diversos tipos de materiais. Então, o que nós medimos nessa técnica? Na técnica de imagem, a gente media uma imagem a cada ângulo. Nessa técnica, a gente mede uma imagem em um único ângulo, mas muitas imagens com um intervalo de tempo muito pequeno, né? Então, aqui é um exemplo de um resultado de uma medida. Né? São milhares de imagens com menos de um segundo entre elas. Então, analisando essas imagens depois com essa função de autocorrelação, o que a gente faz? A gente vai selecionar uma região dessa imagem, que vai ter os especos que correspondem a uma partícula. Então, né, sempre a gente vai voltar nesse ponto, né? O especo corresponde a onde está essa partícula. Se essa partícula vai movimentando, esse especo ele vai movimentando também. Então, a gente correlacionando todas essas imagens no tempo, a gente vai construir essa curva de autocorrelação. O que quer dizer na amostra? Traduzindo. Quando a correlação é 1, 100% correlacionada, essa partícula ainda não mexeu, né? Então, ela com a imagem logo em seguida ainda está ali no mesmo lugar. Conforme essa partícula vai andando, né, a correlação entre esse especo inicial e conforme ele vai evoluindo no tempo, vai diminuindo. Até que essa partícula está tão longe de onde ela estava na posição inicial que ela não correlaciona mais, é zero. Então, o que acontece? Aqui me mostra a posição onde ela estava totalmente correlacionada, aqui ela não correlaciona mais. O caminho que ela percorreu, o formato dessa curva, me conta isso. Qual que é o caminho que ela percorreu? Como que foi que ela movimentou? Então, vamos para os exemplos, que acho que vai ficar mais claro o que isso nos dá de informação da. O primeiro exemplo que eu vou mostrar da aplicação de XPCS é no estudo de bateria de lítio com eletrólito polimérico. A gente sabe que o desenvolvimento de bateria ainda é um grande desafio, né? A bateria do celular não dura um dia. E entre a busca por novos materiais para baterias mais eficientes, está o uso de eletrólitos poliméricos, ao invés de eletrólitos líquidos. Utilizando esse tipo de material, tem algumas vantagens, como maior segurança, possibilidade de fazer formatos flexíveis, leves. Porém, a maior limitação é a condutividade, porque a cristalinidade do polímero impede a mobilidade. E o que acontece é que as cadeias poliméricas, na temperatura ambiente, elas podem enrijecer, e o enrijecimento também vai prejudicar a mobilidade dos íons. Então, nesse trabalho, o que os pesquisadores fizeram? Eles produziram um polímero que chamam copolímero em blocos, né? Ele é formado por diferentes blocos de polímero, e os íons de lítio estão principalmente em um desses blocos. Né? Esse tipo de caracterização, né, de como essas cadeias do polímero estão se movimentando, se estão enrijecendo, parando de movimentar, é uma caracterização muito difícil de ser feita. Né? E XPCS é uma das únicas técnicas que vai permitir, então, visualizar esse tipo de fenômeno. Então, os pesquisadores produziram esse polímero, colocaram lítio e compararam
como as cadeias do polímero se movimentavam, né, sem o lítio e com o lítio. Então, o primeiro resultado, que foi muito mostra como é promissor esse material, é que o lítio não vai afetar, então, como esses blocos se movimentam em relação ao outro. Então, não está tendo o enrijecimento. É um primeiro ponto. Além disso, também, eles puderam observar, né, qual que é a natureza da dinâmica que está envolvida nesse material. Então, é um estudo, um exemplo, né, do estudo de dinâmica que é muito importante, é quando é um processo dinâmico, como, por exemplo, né, a difusão aí nas baterias. Então, é um exemplo da aplicação da técnica. Um outro exemplo de XPCS para estudo de um processo dinâmico é estudar a separação de fase de proteínas. Então, a separação de fase é um mecanismo que ocorre de forma natural no interior da célula para a organização intracelular. Porém, ele tem sido associado também com doenças degenerativas, como Alzheimer. E para que, né, os cientistas possam desenvolver medicamentos e formas de combater, o primeiro passo é entender, né, qual que é o mecanismo que isso ocorre. Que aí sim, uma vez conhecendo o mecanismo, você pode buscar formas de interrompê-lo ou de reverter esse processo. Então, para estudar a separação de fase de proteínas, eles prepararam uma solução de proteínas e estudaram como ela separava de fase a diferentes temperaturas. Então, eles foram na linha do síncrotron por XPCS, eles determinaram aqui as curvas de correlação e a partir de tratamentos matemáticos, eles conseguiram identificar o mecanismo. E o que eles identificaram é que a separação, né, de uma fase para duas fases no diagrama de separação de fase não ocorria nessa fase aqui que forma gotículas, mas sim que ocorria nessa região da decomposição espinodal. Então, que é um mecanismo bem conhecido para vários tipos de materiais, que é ele que descreve também nas proteínas. Então, eles conseguiram identificar esse mecanismo, que também, por outras técnicas, seria muito difícil identificar, porque se você olha só antes e depois, você não consegue saber qual foi o processo, né? Como as partículas, as proteínas se organizaram para chegar àquela fase final. Então, com isso, eles viram que a separação de fase ela era controlada pelo mecanismo de transporte de massa e mobilidade das proteínas, então, nessa solução. Bom, esses foram só alguns exemplos, né, de processos dinâmicos. Às vezes, dinâmica fica parecendo uma palavra assim, né, um pouco abstrata, então eu trouxe aqui outros exemplos, né, tem uma série de mecanismos dinâmicos que são super importantes, como processos de agregação, transição, separação de fase, difusão, entre outros, que também podem ser estudados por XPCS. Bom, então esses foram os exemplos de ciência que eu escolhi para apresentar para vocês, coisas que poderão ser realizadas aqui na linha de luz Cateretê no Sirius, né, entre tantos outros estudos. É só para tentar mostrar de uma maneira mais geral, né? Escolhi, né, alguns exemplos, principalmente aí da química, que é a minha formação, da biologia e a física, né? Ela sempre está por tudo isso, né? Ela é a ferramenta, os conceitos que nos permitem, então, realizar esses experimentos e, a partir dela, ter essas formações químicas e biológicas. E, assim, é um assunto bem interessante, bem multidisciplinar, né? Então, além, às vezes, quando a gente fala assim, a primeira vez que ouve falar, parece algo muito complexo de outro mundo, né? Mas, no final, tudo se resume, então, à interferência de onda, de luz coerente. E eu trouxe aqui como sugestão um experimento muito simples que pode ser feito em sala de aula, que para isso, né, eu fiz hoje, vai precisar de uma ponteira laser, de um tubinho de vidro, e no caso eu utilizei meu celular como o detector do meu experimento. Então, como eu falei antes, né, o raio-x coerente é como se fosse um laser de raio-x, então utilizando um laser de luz visível, a gente pode ver o espalhamento e até os espéculos em alguns materiais do dia a dia. Então, aqui, por exemplo, eu preparei peguei o leite, né? O leite, então, ele é um coloide, que são partículas de gordura dispersas na água. Diluí com um pouco de água, porque, como disse também mais cedo, a luz, né, ela precisa de materiais transparentes, né? Não é como raio-x.
E aqui a gente pode observar, olhando lateralmente, fiz até um zoom, a gente observa até os espéculos que são formados, então, pelo espalhamento dessas partículas coloidais do leite, dessa luz coerente do laser, olhando aqui de frente, né? E aí, então, nesse experimento, fazendo paralelo ao síncrotron, né? O laser é como minha fonte de luz, aqui é a fonte de raio-x, a minha amostra, e o meu celular, nesse caso, funcionou como detector. Claro que se a gente faz a mesma coisa com a água, a gente não vê espalhamento nenhum, porque o que está espalhando a luz são as partículas coloidais. Um outro exemplo de suspensão coloidal, né? Então, preparei uma suspensão de terra, né? Também vou formar então, aí um coloide. Ficou mais transparente, então a gente consegue ver melhor o espalhamento da luz por ele. E olhando aqui de frente, né, como se fosse experimento celular, o detector, a gente consegue ver aqui o padrão de espalhamento dos espéculos, formado então pelo espalhamento pelas partículas coloidais. Além de ver então esse exemplo, né, do espalhamento de uma luz coerente, a gente pode ver também o exemplo da dinâmica. Para isso, preparei uma solução de água com um pouco de sabão e chacoalhei bastante para formar as bolinhas. E aí coloquei o laser enquanto as bolinhas ainda estavam subindo. E aqui a gente vê o padrão de espalhamento variando no tempo, assim como a gente faz com o XPCS para ver a dinâmica. Então, a gente vê a dinâmica das bolhas de ar indo para a superfície, né? Elas vão passando em frente, mudando a intensidade espalhada do laser. Então, é uma sugestão de uma forma simples de talvez introduzir esse conceito do síncrotron da radiação coerente na sala de aula para os alunos e também para fazer essa, né, aula multidisciplinar entre a física, a química e a biologia. Então, o que eu queria que vocês guardassem dessa aula é que o Sirius, né, ele produz então raio-x coerente. Utilizando esse raio-x coerente, quando nós iluminamos a amostra, ela vai formar um espalhamento que é um padrão de speckles, e esse padrão de speckle ele carrega o arranjo espacial exato dos objetos que espalharam. Isso nos permite tanto desvendar a estrutura da matéria, né, biológica, inorgânica, e também a dinâmica em materiais inorgânicos e biológicos na escala de microns a nanômetros. Bom, então eu agradeço a atenção de vocês. Queria parabenizá-los por estarem aqui, né, buscando essa informação para poder levar esses assuntos para a sala de aula. Eu também sou licenciada em Química. Apesar de não ter muita experiência na sala de aula, sei como é difícil, né, tive um pouco, prender a atenção dos adolescentes. Eu espero que esse conteúdo ajude vocês a elaborarem exemplos e qualquer coisa, estou à disposição. Será um prazer responder a dúvida de vocês. Obrigada!